Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Aleluia! Eu creio que nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Amém, queridos? Porque o Senhor é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. E nós viemos aqui cedo buscar o Senhor, estarmos em comunhão para adorar ao Senhor. Amém? Então nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Amém? Aleluia! Então nós vamos estar falando durante esse período da manhã. Estarei iniciando agora nesse culto, estarei concluindo no próximo culto. Nós estaremos falando sobre confiança em Deus. Amém, queridos? O Ministério de Música estava bem alinhado aí com as músicas, amém? Aquilo que eu vou ministrar, eles já ministraram aqui. Então eu creio que o Senhor já preparou esse dia, amém? Aleluia! Nós vamos ser tocados pelo Senhor, pela sua unção, pela sua presença, amém, queridos? Então, confiança no Senhor. Confiar no Senhor é uma decisão. Você precisa decidir confiar no Senhor ou decidir não confiar nele. Então, é uma decisão nossa, confiar no Senhor. Amém? Aprendi com a Marcela, te deu uma moral aí. Amém? Então, confiar no Senhor, você precisa confiar independente das circunstâncias. Se estiver tudo bem, você confia no Senhor. E se não estiver tudo bem, você continua confiando no Senhor. Então, independente das circunstâncias, a nossa confiança ao Senhor não deve mudar. Amém? Nós devemos confiar nele. Amém? Lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 3, ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Ou seja, nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem, quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Então, quando não está tudo bem, eu continuo confiando no Senhor e fazendo o bem. Amém? Porque vai mudar. As circunstâncias que me cercam vão mudar, porque eu confio no Senhor. E o Senhor, ele não muda a sua posição. Ele continua sendo o mesmo, ele continua no mesmo lugar, ele continua estável. Amém? Ele continua lá. E continua sendo Deus. Então, se eu confiar nele, independente das circunstâncias, os benefícios vão me alcançar. As circunstâncias que não estão favoráveis vão passar a estar, porque eu confio no Senhor, num Deus fiel que não muda. Amém, queridos? É lícito você confiar em homens, ter uma medida de confiança em homens. É lícito você confiar em você mesmo. É lícito. Amém? É lícito você confiar em coisas. Amém, queridos? Mas essa confiança em homens, em você mesmo e em coisas, não pode roubar e tomar o lugar da nossa confiança em Deus. Em primeiro lugar, vem a minha confiança em Deus. Então, eu preciso confiar em Deus acima de todas as coisas. Amém? E eu gosto ainda, queridos, do Salmos 37, no versículo 5, ele diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é com ele. Ele vai fazer o mais. Então você não precisa ficar preocupado com o mais, e isso, e aquilo. Ei, só confia, o mais é com ele. Resolver problema é com ele. A sua função é só confiar e não ficar preocupado. Amém? É lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você, ele cuida de nós. Amém, queridos? Então é lícito você confiar em você mesmo, é lícito você confiar, ter autoconfiança, é lícito você confiar em pessoas, em coisas, mas a confiança em Deus precisa vir em primeiro lugar.
Amém? A confiança em Deus precisa estar acima de todas essas coisas. Eu não posso trocar a confiança em Deus pela confiança em mim mesmo, no meu próprio entendimento. Eu não posso trocar a confiança em Deus por uma confiança numa pessoa, em alguma coisa, não. A confiança em Deus precisa estar acima de todas as coisas. Amém? E eu quero ler com vocês Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, e depois eu vou ler com você o versículo 5. Ele diz que aquele que confia no Senhor, ele é bendito. Ou seja, quando você confia no Senhor, as bênçãos do Senhor, elas te alcançam. Amém? Mas ele também diz, quando a gente não confia no Senhor, e confia em homem, e confia na carne, no braço, ele diz que nós vamos ser malditos. Amém? Então quando você confia em Deus, você é bendito. Mas quando você troca a confiança em Deus pela confiança em homem e em si mesmo, ou seja, você bota a confiança no homem, que é lícito, a confiança em você, que é lícito, acima da confiança em Deus, a maldição vai te alcançar. Amém, queridos? E nós vemos aqui ele falando sobre isso. No versículo 7 ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Ou seja, aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, ele é bendito, ele é abençoado. A bênção do Senhor vai te alcançar. E no versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço ou a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Então ele diz que é bendito aquele que confia no Senhor, mas o homem que confia em si, ou confia no outro homem, ele é maldito. Você pode dizer: mas pastor, nós estamos numa nova aliança. Mas a confiança em Deus é um princípio, e ela consta em todas as alianças. Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 28, quando o Senhor diz: ouve a minha palavra, guarda os meus mandamentos, ou seja, confia em mim, e você vai ser abençoado, as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Mas ele diz, depois do versículo 12, ele fala: aquele que não guarda os meus mandamentos, as maldições vão te alcançar. Ou seja, aqueles que não confiam nos meus mandamentos, aqueles que não guardam os meus mandamentos, aqueles que não confiam em mim, as maldições vão te alcançar. Ou seja, é um princípio confiar em Deus. Eu confio em Deus, eu sou abençoado. Mas se eu não confiar em Deus, eu estou propenso às maldições me alcançarem. Mas isso continua hoje, sim. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão me alcançassem. Então, se eu confio que Cristo me resgatou da maldição da lei, eu não vou viver na maldição, mas eu confio que as bênçãos que Abraão foi abençoado, elas vão chegar até mim. Amém? Vão se manifestar. Mas se eu não confio que Deus me resgatou da maldição da lei, se eu não creio nisso, eu vou continuar vivendo ainda na maldição. A maldição pode me alcançar, mesmo Cristo me resgatando da maldição da lei. Amém? Por eu não confiar nessa palavra, nesse mandamento, nesse feito do Senhor, eu posso viver maldição, mesmo já sendo abençoados, porque eu não confio. Amém? Aleluia. Então, se eu confio no Senhor, eu sou bendito. Mas se eu não confiar no Senhor, eu posso ser maldito. Amém, queridos? Então, nós devemos confiar no Senhor. Amém? Acima de todas as coisas. Ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração, e eu não posso colocar o meu entendimento acima da minha confiança em Deus.
É lícito eu ser autoconfiante, mas eu não posso colocar a confiança no meu próprio entendimento acima da minha confiança em Deus. Timóteo, Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz: exortam aos ricos desse século para não colocar a sua esperança, a sua confiança nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aleluia. É lícito você juntar, é lícito você poupar, é lícito você adquirir riquezas? Sim, é lícito. Amém? Mas eu não posso colocar a minha confiança nos meus recursos, nas minhas riquezas, acima da minha confiança em Deus. Amém? Você deve poupar, você deve adquirir riquezas, mas a sua confiança não deve estar nos recursos, nas bênçãos, mas no abençoador. Amém? Isso me faz lembrar do povo de Israel no deserto. Quando estava caminhando no deserto, não tinha comida, o Senhor, o Deus de toda provisão, o Jeová Jireh, proveu para eles o maná. E aí o Senhor disse para eles: não acumule o maná para o dia seguinte, a não ser somente para o sábado. Eles guardavam para um sábado o maná, e aí não estragava, não dava bicho. Mas quando eles tentavam guardar o maná para o dia seguinte, que não era o sábado, o maná dava bicho e estragava, porque eles estavam colocando a sua confiança na provisão, na bênção e na riqueza, e não no abençoador. Eu posso comer do maná hoje e confiar no Senhor, porque o mesmo Deus que proveu o maná hoje, Ele vai prover também amanhã. Amém? Então eu posso abençoar o meu irmão com recursos financeiros, porque ele está passando necessidade, sem medo de que vai me faltar amanhã. É lícito você juntar riquezas, mas juntar riqueza quando o seu irmão passa necessidade, você está colocando a sua confiança na riqueza e não no Deus que provém a riqueza. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, querido? Devemos colocar nossa confiança nele. Amém, queridos? Aleluia, é nele. Eu gosto de Salmos capítulo 125, 1 e 2. Ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes em roda de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo, desde hoje, desde agora até para sempre. Aleluia. E quando ele fala de monte aqui, ele está fazendo uma figura de permanência. Quando você vai em um lugar e vê uma árvore, se daqui a 100 anos você voltar lá, aquela árvore pode não estar lá. Mas quando você vai ao Monte Everest e vista o Monte Everest, e daqui a 1000 anos você voltar lá, ele permanece lá. Assim como os montes em roda de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo. Ele permanece desde agora e para sempre. Ele não vai sair do lugar, ele não vai se mover nenhum centímetro. Ele permanece lá. Confie nele, e as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. E eu quero mostrar para você um exemplo de um homem que trocou a confiança a Deus por confiança no outro homem. Quando Deus era para ser o centro da sua confiança, ele trocou a confiança a Deus pela confiança ao homem.
e a maldição acabou o alcançando. Eu quero ler com você em 2 Crônicas, no capítulo 16. E aqui nós vamos ver esse rei que trocou a confiança para com Deus para uma confiança ao homem. O rei Asa, que era rei de Judá. Aqui o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Em reino do norte, que era chamado de Israel, e reino do sul, que era chamado de Judá. E aí o reino do norte, o rei de Israel, vai atacar a Judá, o rei de Judá, a Asa. E aí o que Asa, o rei Asa, ele faz? Estava aliançado com o rei de Israel, os sírios. E aí o rei Asa envia ouro, envia prata ao rei da Síria, para que ele rompesse a aliança com Israel e fizesse aliança com ele. E aí um profeta se levanta e se dirige a palavra ao rei de Judá. E aí no versículo 7 de 2 Crônicas, no capítulo 16, ele diz assim: amém? Você achou? Ele diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Ele está dizendo: olha, se você confiasse em mim, podia vir Israel, podia vir o rei da Síria, eu ia entregar na sua mão o rei da Síria. Mas porque você não confiou em mim e depositou a sua confiança no rei da Síria, a bênção do Senhor não te alcançou. E aí ele continua a trazer à memória ao rei Asa o que ele havia feito há um tempo atrás a favor dele, quando ele confiou no Senhor. E aí no 8 ele diz assim: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Ei, você já teve uma experiência. Veio um grande exército, 2 grandes exércitos contra você, mas porque você confiou em Deus, eu entreguei nas suas mãos, a bênção te alcançou. Mas agora você trocou a sua confiança em mim por uma confiança em um homem. E aí ele diz, no versículo 9: porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Ou seja, porque ele não confiou no Senhor, a bênção não alcançou. Os sírios seriam entregues em suas mãos, mas porque ele não confiou em Deus e confiou nos homens, confiou no homem, guerra viria sobre ele. Ou seja, a maldição o alcançou, porque ele trocou a confiança em Deus por confiança no homem. E no versículo 12 ele volta a fazer a mesma coisa. No versículo 12 diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ou seja, ele não recorreu ao Senhor, ele não confiou no Senhor e veio a falecer. É lícito a gente confiar nos médicos? É lícito, amém? É lícito confiar nos médicos, é lícito você recorrer aos médicos,
Mas acima dos médicos, acima do conhecimento humano, acima da medicina, está a nossa confiança em Deus. Asa, ele falou: eu tenho os melhores médicos, eu tenho os melhores recursos, eu não preciso recorrer ao Senhor. Está errado. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas a sua confiança precisa ainda estar em Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele está acima de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. A sua confiança precisa ser depositada nele. Aleluia. E esse foi o fim de Asa, porque trocou a confiança em Deus pela confiança ao homem. Amém, queridos? Aleluia. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós somos abençoados. Se não confiamos no Senhor, estamos propensos às maldições nos alcançarem. Amém? Devemos confiar no Senhor acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. A nossa confiança precisa estar nele, no Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero voltar lá para o texto de Jeremias, no capítulo 15, com você, no versículo 5 e no versículo 7. Quando nós vimos que confiamos no Senhor, nós somos benditos. E quando não confiamos no Senhor, somos malditos. Amém? E aí no versículo, em Jeremias no capítulo 5, no versículo 6, depois dele falar que aqueles que confiam no Senhor, eles serão benditos, ele fala como vive aqueles que confiam nele. Amém? Ou aqueles que não confiam nele. Versículo 5, Jeremias 5:5, ele vai falar daqueles que são malditos. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Você está comigo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto. Ou seja, aquele que não confia no Senhor vive isolado, murmurando e questionando. Amém? São esses que não confiam no Senhor. Deixam até de congregar, porque não confiam no Senhor. E aí ele diz mais alguma coisa. Ele fala assim: e não verá quando vier o bem. Ou seja, aquele que não confia no Senhor, ele não vai ver quando vem o bem. Ele não vai ver quando vem o bem na sua própria vida. Ele não vai ver o bem se manifestando na sua vida. Ele até vê o bem na vida do outro, mas na sua própria vida ele não vê o bem do Senhor se manifestar. Amém? E aí ele continua também a dizer, ele fala: morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então é assim o homem que não confia no Senhor, que deposita a sua confiança no homem ou na sua própria força e não confia no Senhor. Amém? Ele vê o bem na vida dos outros, mas ele não vê o bem se manifestando na sua própria vida. Isso me faz lembrar de uma passagem em 2 Reis, no capítulo 7, quando Samaria havia sido sitiada por alguns reinos, e havia grande fome em Samaria, e não tinha alimento. Você imagina o preço do alimento. Se não tem alimento, o alimento que tem, o preço vai estar lá em cima. Amém? Não tem demanda, a procura tem demanda, tem muita procura e não tem o alimento. Ou seja, vou botar o preço que eu quiser. Amém? Estava assim Jerusalém, Samaria, sitiadas com fome, desse jeito. E aí um profeta se levanta, um profeta Eliseu. Ele se levanta, e eu vou ler com você na Nova Versão Internacional. Não vou ler na Revista e Atualizada, porque na Nova Versão Internacional ele te dá com mais clareza as medidas, traz no nosso contexto de vida, que a gente consegue entender um pouco mais. Se a gente ler na outra versão, a gente não vai entender tanto o que ele está dizendo. E aí o profeta Eliseu, ele diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor:
amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata. Ou seja, vai estar muito barato, tanto a farinha quanto a cevada, vai estar muito barato. E aí, o que acontece no versículo 2? O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mesmo que Deus abrisse a comporta dos céus e abençoasse todo mundo, a farinha e a cevada ia custar somente uma prata, uma moeda de prata? E aí Eliseu, ele diz, mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá de coisa alguma. Você que não está confiando, você vai ver, mas você não vai ver na sua vida. Porque aqueles que não confiam no Senhor, não vê os bens do Senhor na sua vida. Vê na vida do outro, mas na sua vida não vê. E aí o que acontece? 4 leprosos que estavam na porta de Samaria falaram: se a gente ir, a gente vai morrer se a gente entrar na cidade de Samaria. Mas se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer de fome. Então a gente vai. E entraram. E quando eles começam a entrar, Deus faz com que aqueles exércitos que estavam lá em Samaria ouvisse carruagem de fogo. Carruagem de fogo não, carruagem de fogo é invenção minha. Carruagem, cavalos, exércitos. Eles chegavam a dizer: eu acho que o povo de Israel contratou mais 2 exércitos poderosos, estão vindo contra a gente. E o que eles fazem? Eles correm, eles fogem, deixam comida, deixam ouro, deixam prata, deixam armas, deixam tudo e fogem, porque 4 leprosos estavam entrando. E aqueles leprosos entram, comem, se fartam, entram noutra tenda, pegam recursos, guardam recursos. Aí chega um momento ele fala: a gente está aproveitando de boas notícias. Hoje é dia de boas notícias. Eles falaram isso. Hoje é dia de boas notícias. A gente precisa anunciar aos outros. Hoje é dia de boas notícias. Aquilo que você está esperando vai acontecer, porque sua confiança está nele. Aleluia. E aí o que acontece? Eles contam ao povo, e o povo começa a entrar na correria e coloca aquele oficial, o rei, na portaria. E o povo começa a entrar correndo para pegar, saquear os despojos, as comidas, tudo que tinha lá, o ouro e a prata. E a Bíblia diz que se cumpriu o que Eliseu estava falando. Uma medida de azeite e 2 de cevada, de farinha e de cevada, se cumpriu e foi vendido na porta de Samaria por 1 moeda de prata. Mas aquele homem, ele foi pisoteado, ele morreu, somente ele morreu. E ele viu se cumprindo a palavra, a promessa do Senhor, mas ele não experimentou. Se cumpriu o que a palavra de Eliseu havia dito. Então, aqueles que não confiam no Senhor, eles veem a bênção na vida do outro, mas não veem essa bênção manifesta na sua própria vida. Então, aqueles que confiam no Senhor vão desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? E aí, no versículo 8 de Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim:
Depois do versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Aí o 8 ele fala: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ou seja, a folha verde é uma consequência de uma confiança no Senhor, independente do tempo. Abraão cria no Deus que dava vida aos mortos e chamava a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele cria que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido de dar a ele um filho. Amém? Mesmo ele sendo de idade avançada e Sara estéril. E ele confiou ao Senhor, não foi durante 2 meses, ou uma semana, ou um ano. Ele confiou no Senhor durante 25 anos. Ou seja, independente do tempo, ele continuava a confiar no Senhor. As folhas verdes são daqueles que confiam no Senhor, independente do tempo. Amém? E depois de Isaac ter nascido, a sua confiança esmureceu? A sua confiança em Deus acabou? Não. Um dia o Senhor pede Isaac em sacrifício. O filho da promessa, ele pede em sacrifício. E a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, ele não conversou com Deus, ele não tentou negociar com Deus. Quando Deus pede a ele, filho Isaac, em sacrifício, depois de ter esperado e confiado ao Senhor 25 anos, no mesmo dia, no outro dia pela manhã, ele pega Isaac, pega alguns servos e vão até o lugar que o Senhor ia mostrar. E quando ele avista o lugar que Deus havia mostrado a ele, ele diz confiadamente aos seus servos: permaneçam aqui, porque eu e o moço, eu e o menino, nós vamos adorar e vamos voltar. A Bíblia diz que ele cria em Deus, em Hebreus no capítulo 11, que Deus era poderoso até para ressuscitar a Isaac dentre os mortos, no qual figuradamente ele o recobrou. Ou seja, a sua confiança continuava no Senhor, independente do tempo. Amém? E aí ele continua a falar, no versículo 8, ele fala: mas a sua folha fica verde. E ele diz: e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, vive de uma forma que não condiz. Mesmo no ano de sequidão, ele ainda dá fruto. Não condiz. Como assim? Tudo está em crise, não tem nada, mas ele continua a dar fruto. Ou seja, vive de uma forma que não condiz, porque a sua rocha é Cristo, a sua confiança é o Senhor, a sua confiança é Deus. Amém? A Bíblia fala que aqueles que edificaram sobre a sua casa, sobre a rocha, sobre a areia. E diz que a dificuldade, o vento forte, a tempestade, o mar dá com ímpeto sobre os dois. Ou seja, sobre aqueles que confiam e sobre aqueles que não confiam. Mas aqueles que confiam, mesmo na dificuldade, não condiz, dá fruto. Amém? Porque confia no Senhor. Amém, queridos? E essa é nossa confiança. Nossa confiança é no Senhor. Nossas folhas estão verdes. Amém? Nós damos frutos, independente das circunstâncias, porque nós permanecemos confiando nele, confiando no Senhor. Amém? A Bíblia diz para nós, em Hebreus no capítulo 4, nos aproximarmos confiadamente ao trono da graça, para alcançarmos misericórdias e graça, a fim de sermos socorridos em tempos oportunos. Ele diz: ei, se aproxima
confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça. Para quê? Eu me achego ao trono confiadamente do Senhor, para alcançar misericórdia e graça, para ser socorrido no tempo oportuno. Então confia nele, se aproxima dele, amém? E você vai ter ajuda, você vai ter socorro no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É hoje. Ele tem socorro para você hoje. Confia nele, ele não muda, amém? Confia no Senhor, amém, queridos? O escritor de Hebreus ainda diz, no capítulo 10, no versículo 35, ele fala: não perca a vossa confiança, ela tem recompensa. E não perca a sua confiança, ela tem galardão, ela tem recompensa. Se você confia, você vai ter recompensa, amém, queridos? Se você confia no Senhor, a recompensa do Senhor vai te alcançar, amém? Não é o lugar, não é aonde você está, é quem você é. Isso me faz lembrar de Isaac, amém? Isaac, ele cavou um poço, tirou pedras de um poço que o seu pai Abraão havia feito. Depois de ter tirado as pedras, tinha água naquele lugar. E aí veio o povo e falou: ei, esse poço é nosso. E aí ele: tá bom, fica com o poço. E ele vai lá e cava um outro poço. E o que tinha? Água. E aí veio o povo e: é nosso. E aí depois ele cavou de novo. E aí tinha o que? Água. E não foi ninguém, porque eles entenderam: não é o lugar, é quem ele é. Ele pode cavar na rocha e vai dar água, amém? Não é o lugar, é quem você é, amém? Aonde você está, você vai ser uma bênção. A bênção vai te alcançar e vai ser um prazer. Se você não empreende, você é funcionário, está, porque você vai ser como José, amém? Você vai prosperar até na prisão, amém? Vão confiar em você cargos de governador, de liderança, porque o que você tocar vai ser abençoado, porque não é o lugar, é quem você é, amém? Não é o lugar. Nós vemos Jacó lá com o seu sogro, que tentou enganar, tirar as ovelhas que eram salpicadas, que eram manchadas, e para só ficar as ovelhas que não eram manchadas, que seria dele. Mas o que aconteceu? Só nasciam as mais fortes, manchada, porque não é o lugar, é quem você é, amém? Aonde você estiver, com confiança do Senhor, vão ser beneficiados por conta de você, porque a bênção do Senhor vai te alcançar, amém? E porque eu posso confiar no Senhor? Porque eu posso confiar no Senhor? Salmos, no versículo 9 e 10, diz: porque Ele nunca nos abandona. Ele fala assim: os que conhecem Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandona aqueles que Te buscam. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele jamais nos abandona. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele cuida de nós. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então eu posso confiar porque Ele cuida de mim. Eu posso confiar no Senhor porque Ele me protege. A Bíblia diz que Ele é escudo daqueles que nele confiam. Então nós podemos confiar no Senhor porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege, porque Ele cuida de nós, porque Ele é fiel, porque nós somos como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como o monte em roda de Jerusalém, é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre.
Ele permanece ao nosso lado para sempre. Você pode confiar nele e as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.